Bom dia para todo mundo. Hoje é 28 de agosto de 2025. Agora é 6h55 da manhã. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é quinta-feira, né? Vou mostrar para vocês, como sempre, a minha companheirinha aqui, ó. Olha aqui quem tá aqui, gente. Olha aqui, né, Branca? E ela gosta de participar da oração, tá? Então, a Branca tá aqui, igual vocês estão vendo. A Branca tá aqui com nós. Ela vai escutar a palavra de Deus, tá? A Branca é assim, né, Branquinha? Ela gosta. A Branca gosta de participar, não gosta, Branca? Fala a verdade, Branca. Você não gosta de participar, Branquinha? Ela gosta. Então, um bom dia para todo mundo. Vou mostrar no Instagram também. Não, a Branca fica brava. Tem que mostrar ela no Instagram também. E aí eu vou começar a cantar Somente Querer, né? Como sempre. Olha a Branca aí pra vocês verem. Tá aqui comigo. Então vamos lá. Um bom dia para todo mundo. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, somente que. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, mais uma vez, quero iniciar a minha live na tua presença, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Deus, de já, Senhor, peço, Senhor, que o Senhor esteja aqui presente, nos ajudando a fazer a leitura da tua palavra. Vou falar a tua mensagem, ler a tua mensagem, vai ao encontro das pessoas, trazendo entendimento, trazendo Deus na vida delas, curando os enfermos, sarando todas as enfermidades, Senhor. Colocando as pessoas mais próximas de Ti, Senhor. Também, Senhor, quero pedir que o Senhor me ajude a vencer eu mesmo. Que eu possa ser um bom marido, que eu possa ser um bom cristão, um bom amigo, um bom irmão, Senhor. É o que eu lhe peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E também, Senhor, sexta-feira está chegando, é amanhã de madrugada, que as pessoas possam orar mais, conversar mais contigo, Senhor. Que possa ter uma proximidade mais íntima, mais próxima do Senhor, orar mais, conversar com o Senhor, ter experiência com Deus. É o que eu lhe peço, que as pessoas busquem primeiro o Senhor em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Bom dia para todo mundo. Eu estou na mensagem O Véu Interior. Aqui, ó. O Véu Interior. Né? Eu estou na página 24. A Branquinha tá comigo aqui, tá? Só o Festa tá lá na sala, com o narizinho machucadinho. O nariz aí começa a sarar e vai lá e arranha o nariz dele. O muro de separação foi derrubado. E cada homem que é chamado pode entrar e ter o coração cheio do mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes. Assim será até o fim do mundo. Observe, a primeira coisa que aconteceu foi que havia uma arca nesse lugar santo. Observe, as paredes agora, para vocês
criancinhas, para que possam entender. Havia um pátio externo, havia um lugar santo e depois os santos dos santos. 3 passos. É sempre assim. Deus é perfeito em 3, completo em 7, adorado em 12, tentado em 40 e o jubileu em 50. Tudo, observe esses números e você nunca se confundirá. Percebe? Deus é perfeito em Pai, Filho e Espírito Santo. Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Todas essas coisas são perfeitas, como ele o fez. Observe. E no tabernáculo Deus morou naquele 3 cômodos. Você mora em 3 cômodos. Você diz, irmão Brana, eu tenho 10 cômodos em minha casa, mas você ainda vive em 3, apenas em 3. Correto? É a coisa. É a cozinha, é a sala de jantar, ou a cozinha, a sala de estar. E o quarto. Você pode ter 3 quartos. Você pode ter uma subcozinha, chamada de sala de jantar, mas continua sendo apenas 3 cômodos em sua casa. Você está vivendo em uma casa, alma, corpo e espírito. 3. Foi assim que Deus viveu em Jesus Cristo. Deus viveu em Jesus Cristo, alma, corpo e espírito. Não sou eu quem faz as obras, é o Pai que habita em mim. Vem? E nesse tabernáculo, a conclusão, e foi também através da era de Lutero. E nesse tabernáculo, a era de Wesley, com santificação. E nesse último dia, com o batismo do Espírito Santo, aperfeiçoando sua igreja em 3 estágios da jornada. Tudo gira em torno de 3. Observe. Então Deus tomou sua igreja nesse grande tabernáculo. Agora, o maná caía do lado de fora, no pátio. E lembre-se, o povo comia esse maná. Mas Deus lhe disse para pegar esse maná e colocar um punhado dele no lugar santo. Ali estava a arca. A arca é o tipo do coração humano. A arca é o lugar escondido. Deus profetizou através do profeta e disse: escreverei minhas leis em seu coração, onde as pus, mas nas tábuas de seus corações, mostrando que seria a morada de Deus no coração humano. Não na cabeça humana, no coração. Mas no coração humano, amém? Eu as escrevi em seus corações. Eles guardarão os meus estatutos. E assim por diante, diz o Senhor. Em outro lugar, em Ezequiel, Deus disse: naquele dia tirarei de vós o coração da carne, coração de carne, o coração de pedra, e lhes darei um novo espírito, e porei o meu espírito em vós. Amém? Agora,
muitas pessoas, até mesmo vocês, pentecostais, muitas vezes se confunde com isso. Você recebe um novo Espírito. Esse não é o Espírito de Deus. Esse é você. Esse não é Deus. Você fica um pouco feliz, porque recebeu um novo Espírito. E salta e corre pelo piso. Talvez grita um pouquinho. Fala em línguas. Corre um pouquinho, acha que recebeu o Espírito Santo. Não é isso. É um novo Espírito de Deus que Deus lhe deu. É você. É o seu Espírito. Então, depois que ele lhe deu o seu novo Espírito, ele diz: porei o meu Espírito. É isso que acontece com as cólicas por falta de comida que você teve hoje. Isso é certo. Essa é a razão pela qual você não consegue chegar a lugar com Deus. Observe. Você recebeu um novo Espírito. Deus tem que lhe dar um novo Espírito. Você não poderia nem mesmo se relacionar com Ele. Você não consegue estar bem consigo mesmo com aquele velho espírito demoníaco que havia em você. Então, ele tem que colocar um novo espírito em você para que você possa se relacionar o seu espírito com Deus. Amém? Porei neles um espírito novo, e porei neles meu espírito. Disse-lhe, depois de lhe haver dado um novo espírito, esse é você. Não confunda com o Espírito de Deus. Não é. O seu novo espírito, para você, possa se relacionar com o Espírito Santo. Se ele algum dia o der a você, amém? Porque você, em sua condição, nunca vai estar bem. Não consegue se relacionar com sua esposa. Ô Preta, aqui que eu fiz a oração, aqui que eu pedi perdão, que eu tinha lido essa escritura aqui, ó. Eu voltei aqui sem querer, aqui, ó. Olha lá que eu fiz a oração aqui, ó. Por isso que o Espírito estava me repreendendo ontem aqui, ó. Vem cá pra você ver aqui, ó. Aqui, ó. Porque você, em sua condição, nunca vai estar bem. Viu? Ó, presta atenção, nós somos falhos. Não consegue relacionar com sua esposa. Eu tinha lido isso ontem, ficou batendo na minha cabeça ontem isso. Não consegue se relacionar com seu marido. Não consegue relacionar com seu vizinho. Como você vai se relacionar com Deus? Então, ele tem que lhe dar um novo espírito para que você possa se relacionar com ele. Então, ele coloca um novo espírito em você e depois coloca o espírito dele em você. Então, são dois processos. Ele coloca um novo espírito em você para que você possa relacionar com ele primeiro. Porque esse espírito nosso, a gente não consegue relacionar nem com a nossa esposa, nem com o nosso marido, nem com nossos vizinhos, nem com a gente mesmo. Tem hora que a gente não está bem nem com a gente. Então ele coloca um novo espírito em você para você poder relacionar com o Espírito Santo. E depois ele coloca o Espírito Santo em você. Então são dois passos. E as pessoas falam que são cristãos. E agora eu faço essa pergunta para você aí do outro lado. Você acha que você tem o Espírito Santo, querido? Se você ainda não tem nenhum novo espírito, primeiro passo é o novo espírito. Vamos fazer um teste aqui agora. Você tem o Espírito Santo?
Tem, né? Você aí está falando que tem, né? Você relaciona bem com seu esposo, com a sua esposa, com os seus vizinhos? Esse é o primeiro passo. Depois, o segundo passo, que você vai receber o Espírito Santo. E quem não tem o Espírito Santo não herdará o reino de Deus. Bom dia, Marcelo. Deus abençoe você. Então, o primeiro passo é um novo espírito para você ser para você relacionar bem com o seu esposo, com a sua esposa, com a vizinhança. Segundo passo, depois de ter um novo espírito, vai relacionar com o Espírito Santo para depois receber o Espírito Santo. Colocar o Espírito Santo dele em você, dar-lhe um novo espírito, uma nova expectativa, uma nova fé. Então coloca o Espírito Santo em você. Observe, lá no princípio, quando aquele mesmo maná caía aqui no chão, todos os dias as pessoas o comiam, mas observe que aquelas pessoas que comiam aquele maná ficavam com fome antes das 9 horas. Eu já vi muitas reuniões de acampamentos e as pessoas iam e gritavam vitória por um tempo, enquanto a reunião de acampamento estava acontecendo. Então, antes que o dia findasse, com a noite ser... era ali, gente, eu errei. Eu voltei muito atrás, gente. Essa aqui eu já li, eu vou pular, tá? Eu já li isso aqui. É aqui que eu vou ler. É aqui que eu tenho que ler. Estava marcado. Diziam que havia vermes nele. É o que está acontecendo com a experiência de muitas pessoas. Nesta noite, tem vermes, está pobre, em larvas, é porque você permite. Ali estão eles, vivendo aí fora, comendo o maná agora. O homem pode comer aqui, ele de fato come, mas ele fica com fome rapidamente. É assim com as pessoas que dizem, eu mal consigo me manter. Você ainda não avançou o suficiente. Você chegará ao lugar santo. Observe Arão. O sumo sacerdote, quando ungido, uma vez por ano, entrando através das cortinas, enquanto as cortinas caíam atrás dele, o mundo ficava separado do lado de fora. É isso que acontece com as pessoas hoje. Elas não querem se separar do mundo. Você quer estar em contato com quem vai se aproximar, garotas mais populares da Califórnia, de Hollywood, e algumas delas se casaram 6 ou 7 vezes. E você faz disso o exemplo. Você liga a televisão à noite para ver futebol, uísque, ou seja, quais forem esses programas que passam, e ficam em casa sem ir à reunião de oração. E depois você pergunta, por que não consegue resistir às coisas do mundo? Você não está morto o suficiente para o mundo. Amém? Não é possível os dois vivos ao mesmo tempo. Ou você tem que estar morto para o mundo, ou vivo para Deus. Ou você está vivo para o mundo e morto para Deus. Não se pode servir 2 senhores ao mesmo tempo. Eu sei que é uma pregação dura, irmão, irmã, mas isso que a Bíblia diz. Quando você deixa o mundo se infiltrar e a fé intelectual aceita a coisa e não sabe mais sobre Deus do que o coelho sabe acerca do sapato para neve. Você sabe que essa é a verdade.
Não digo isso como uma brincadeira, não, Senhor, mas é a verdade, correto? Porque você ama o mundo. A Bíblia diz: aquele que ama o mundo, ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele. Isso é certo. Mas, você diz: eu pertenço à igreja, sou um bom quanto qualquer outro. Bem, aquela mulher pensou a mesma coisa. Não é ela a mesma? Milhares de outros, milhões de outros. Mas espere, eu vi os ímpios um poder se espalharem como uma árvore verde, como árvore de louro verde. Mas Deus disse: observe o fim, é aí que se revela, é aí que isso aparece, e é você ficar atento à cama que está chegando. Onde você vai apertar o travesseiro morrendo no dia desses? Quando o médico for embora e as veias de seus braços começarem a esfriar, e sua alma intelectual estiver separada, e todas essas bobagens, separada de Deus, com as quais você concordou e rejeitou o Espírito Santo de Deus, sua alma surgirá e reconhecerá que essa é a verdade. E você estará perdido, meu querido. Sua própria consciência o atormentará por toda a eternidade. Quando você tiver uma aparência de piedade e negar a palavra de Deus, dizendo que ele já foi Deus, mas não é mais. Ele fez isso lá no passado, mas não pode fazer hoje. Não faça isso, meu querido. Observe quando Arão entrou naquele lugar santo, no lugar dos santos. O homem que vivia ali, vivia imperfeito o tempo todo. O maná era fresco, não secava, nem se contaminava. Se você chega a um ponto em que possa estar tão escondido em Deus, a ponto que o mundo exterior esteja morto para você, e o véu cai sobre você. Entenda o que quero dizer. Quando o véu oculta do mundo exterior, você já esteve tão perdido em Cristo, tão imerso em oração, a ponto de não ter mais nada a ver com o mundo. De modo nenhum. Você anda humildemente todos os dias diante de Cristo, amando-o em primeiro lugar. É disso que você precisa. Aqueles que estão ali dentro, comem maná, vão ter fome qualquer hora, porque não tem Cristo. Era bom às 9 horas, era bom às 12 horas, era bom ano após ano, era bom para sempre. Centenas de anos e períodos de tempo se passaram, e o maná nunca se contaminou. Era bom, doce, fresco o tempo todo. O homem que vive ali sempre tem vitória. Ele está na presença de Deus. Ele sempre tem a vitória. Se são 9 horas, então importa para ele se a igreja funciona ou não. Isso não importa para ele. Ele ainda está ancorado em Cristo. O mundo interior, todas as coisas do mundo estão mortas para ele. E ele está escondido em Deus. Seu coração se tornou o trono de Deus. Deus lhe deu um novo espírito e colocou dentro do véu. E quando o fez alimentar com o maná diariamente, diretamente do ouro que está ali no lugar santíssimo,
Não somente isso, mas Arão colocou sua vara ali e a deixou uma vez, e a deixou 24 horas. Sabe o que aconteceu com a vara? Ela ganhou vida, brotou renovos, produziu flores e deu amêndoas em 24 horas. Há muitos homens em estuques hoje que estão na mesma condição. Aquele velho galho morto era um galho morto, tirado de uma oliveira, correto? Havia muitos homens e mulheres sentados nessas grandes igrejas por aqui, que talvez seja um galho de árvore. Eles têm a intenção de ser cristãos. Não conseguem ver o sobrenatural. Nunca tiveram. Não sabe o que significa nascer de novo. Não sabe. Talvez tenha visto muita enganação, muita falsidade, muita coisa manufaturada, e isso os cegou, os cegaram. Mas isso não anula o verdadeiro. Ouça minha palavra. Isso apenas torna mais real o verdadeiro. O que aconteceu? Se você aceitarem a Cristo como sinceridade e crerem, então, irmãos, entre nos santos dos santos e produza os frutos do Espírito Santo. E 24 horas, uma vara que estava morta reviveu, floresceu, produziu flores e amêndoas em 24 horas. Deixe um homem ou uma mulher que não crê no sobrenatural. Deixe um homem ou uma mulher que não consegue crer nos dias de milagres. Deixe-os esconder atrás dos santos e o véu do Filho de Deus. Cair entre eles e o mundo, em menos de 24 horas, eles crerão que cada palavra de Deus é verdade. Amém? A razão é porque você não entra através do véu. Você diz, bem, eu sou um cristão. Eu fui tomado pela bondade de Deus. Sim, mas você está no pátio exterior. Entre e se esconda. Não estou gritando com você, só estou tentando fazer com que veja a verdade. Então, as visões não serão nada para você. Então, na presença de Deus, você caminhará docemente com o Cordeiro de Deus. Todos os dias você estará vivendo na presença do Rei, cada dia, cada hora. Deixe que os visitantes digam o que quiserem. Deixe sua igreja dizer que você perdeu o juízo. Isso não te incomodará nem um pouquinho, nem um pouco. Você vive na presença do Rei. Amém? Na presença do Rei. Porque a sabedoria desse mundo é loucura também. E o poder de Deus é loucura para o mundo. Mas aprove a Deus pela loucura da pregação salvar o que estavam perdidos. Entendam, amigos, vocês estão vivendo em um mundo do diabo. Esse não é o mundo de Deus. O diabo diz que era dele. O diabo levou Jesus lá em cima e disse, está vendo todos esses reinos, os Estados Unidos e tudo mais, disse, eles são meus. Posso fazer com eles o que eu quiser. E eu os darei a ti, se me adorares. Jesus sabia um dia seria herdeiro deles, do milênio. Ele disse, para trás de mim, Satanás, está escrito,
Veja o que o Espírito Santo concorda com a palavra. Está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só ele servirás. Amém? E ele soube que não foi Moisés que ele encontrou ali, certamente. Jesus sabia a Bíblia, diz: regozijai-vos, vós, céus, a vós, santos, profeta, e vós, terra, porque os reinos deste mundo vieram a ser de vosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para sempre no livro do Apocalipse. Jesus sabia que ia vir como herdeiro de todos eles, mas esse é o mundo do diabo. Essa é a razão pela qual a luta, guerras, problemas, bombas atômicas, assassinatos, estupros e tudo mais, porque esse é um mundo do diabo e controlado pelo diabo. Porém, vocês não são deste mundo, vocês estão no reino de Deus. Não ocupam o pecado por pecar. Se o pecador vai e bebe cerveja, fuma charutos, vai ao cinema e coisas assim, age como o mundo. Não o culpo. Essa é a única razão para que ele tenha algo, é o único prazer que ele sempre terá. Ele só tem esse prazer dele. Agora, enfiar o nariz no monte de esterco e comer esterco. Certamente que não ele, é um porco, deixe-o em paz. Porém, vocês que se dizem cristão e estão fazendo essas coisas, é você que estou me referindo. Você tem uma dança no coração, você tem uma mudança de dieta, você não quer mais as coisas do mundo, certamente que não. Entre na glória de Deus, deixe. Quando Arão entrou ali, e aquele véu caiu atrás dele, e, irmão, o mundo não sabia mais nada sobre isso. Ele estava separado do mundo. E um homem que uma vez rendeu totalmente seu coração e sua vida, homem melhor, menino ou menina, que ousa tomar Deus em sua palavra e diz: Deus, sensatamente, eu venho a ti, dai-me o novo nascimento em meu coração, Senhor. Fique ali embaixo da cruz sanguenta e creia de todo o coração. Algo virá a você, irmão, que Deus o esconderá. O mundo se tornará morto para você, e todas as coisas que permanecerem ao mundo entrarão mortas. Estarão mortas. Você tem que se esconder. Gosto de caçar, como já lhes disse muitas vezes, no Colorado, eu, meu amigo, sentado ali atrás, irmão Walt, às vezes quando ficamos tão cansados que não aguentamos mais, escapamos no outro para caçar, não tanto para matar o animal, não, Senhor, o que é para ficar só com Deus. Eu estava caçando alce, eu estava lá no alto, e as chuvas de outono, e a neve ia, não os tinha feito descer. Um dia caiu uma forte chuva, chovia um pouco, um tempo, levava por um tempo, e depois o sol brilhava e veio uma tempestade. Eu estava lá no alto, o homem que estava comigo, que eu não havia há alguns dias, estava a cerca de 70 milhas, 112 quilômetros da civilização. Não se ouvia o barulho de um trem passando, nem nada sozinho. Oh, que lugar para se estar!
Eu estava caminhando por ali e a tempestade estava soprando. Abaixei-me atrás de uma árvore e esperei até a tempestade passar. As copas das árvores caindo, e quando a tempestade passou, depois que ela acabou, a chuva fria, o gelo estava em todas as árvores. Eu já tinha lido isso aqui, você acredita? Eu já li isso, a minha mente sabe que eu já li isso. Árvores e o sol apareceu nas frechadas e oeste. E o sol brilhou assim e formou um arco-íris naquele lugar. Quando eu olhei para aquilo, lá atrás ouvi o maná de alces começaram a surgir uns para os outros. Eles haviam se perdido da tempestade lá no alto da colina. O lobo cinzento começou a uivar e seu companheiro respondendo lá no vale. Minha mãe é meio indiana, meia índia, e fui quando o fundo começou a chamar o fundo. E meu coração, eu disse, Deus, esse é meu lugar, esse é o lugar, deixe-me sozinho nas montanhas, esse é meu lugar. Segurar um rifle, caminhar pela floresta, eu vi a vida selvagem tem algo de especial. É uma natureza que eu amo, é um lar para mim. Fui criado lá e amo de todo o coração ficar sozinho. Eu vejo Deus lá. Depois de um tempo, ouvi algo. Um pequeno esquilo de pinheiro, não sei se vocês o têm aqui ou não. É um animalzinho. É uma coisa mais barulhenta das árvores. E ele saltou um velho tronco. Havia uma árvore caída onde um monte de árvores em uma tempestade anterior havia tomado as copas das árvores. E o pequeno esquilo de pinheiro saltou ali e começou a tagarelar. Tagarelar, 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 tagarelar. Como se você despedaçar, como se fosse despedaçar alguém. Olhei para lá e disse, você está fazendo muito barulho. À toa. Ninguém tem medo de você. Então depois, menos aquele momento, observei o que ele estava olhando. Havia uma grande águia que foi forçada a descer, uma daquelas grandes águias marrons que temos lá no oceano, e ela havia sido forçada a descer. Abaixo disso, os ventos havia trazido ali, e era por isso que aquilo estava gritando. Ela pulou ali em cima e eu estava chorando. Olhei e vi aquele arco-íris e disse, Deus, ouça o meu coração bater forte. Quando escutei aquele lobo uivar ali, há algo nele que eu amo. E continuei, desfrutando o mundo como água, mas será como fogo da próxima vez. Eu podia ver Jesus em Apocalipse 1, onde ele tinha a semelhança de uma pedra de jaspe e sardônia, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Rubem, o mais novo e o mais velho, de todo o arco-íris do Senhor, o pacto do sangue, de que ele protegeria e guardaria o que Deus havia confiado a ele. Eu poderia vê-lo ali, o meu coração batia forte. Eles achavam que tinha o exercício da salvação lá em cima. Coloquei minha arma no chão
ao lado da árvore e corri e à volta da árvore, gritando o mais alto que podia para dar vazão aos meus sentimentos. Oh, tão alto quanto eu conseguia gritar. Não me importa com quem me ouvisse, não havia ninguém para me ouvir. De qualquer forma, eu estava simplesmente louvando a Deus. Se tivesse me visto lá em cima, pensaria que eu havia saído do hospício. Eu não me importava com o que eles pensassem. Quem pensasse como minha alma estava borbulhando pela glória de Deus. Eu me senti como Davi, quando viu a arca chegando e começou a dançar diante do Senhor. E sua pequena esposa apostata, se levantou e disse: você me envergonha. Ele respondeu: você não gosta disso? Veja isso. E ele desceu e gritou e girou de novo. Sua esposa achou que ele estava louco. Como o mundo acha você? Mas Deus disse: Davi, tu és um homem segundo o meu coração. Não importa o que o mundo diz, mas o que Deus pensa. Rapidamente fico observando um pouco e vi aquele esquilo de pinheiro tagarelar com aquela bela águia. Pensei: Deus, por que tu interrompes esse grande programa que eu estava ouvindo a ti aqui, observando a ti? Depois de algum tempo, observei aquela águia. Por que você está com medo? Por que você não está com medo? Eu disse: eu poderia pegar meu rifle e atirar em você. Aqueles grandes olhos aveludados me encararam. Ela não estava com medo de mim. Ela olhou para o esquilo e depois olhou para mim. Olhou para o esquilo e depois olhou para mim. Eu pensei: por que você está fazendo isso? O que você está fazendo sentada aí? Para que você é corajosa. É isso. É isso. Deus quer que eu seja. Você pode ver Deus em qualquer lugar. Basta olhar para Ele. Aproxime-se dele aqui e você poderá vê-lo. Aproxime-se dele aqui. Você não vai argumentar. Bem, eu me pergunto: o que é isso? Está vendo? Aqui Deus vai se declarar. Então ela olhou, eu olhava aquela águia, me observando. Depois de um tempo, eu disse: não é de se admirar que ela não tem medo. Ela é o problema Esse é o problema com os cristãos hoje. Você tem medo de testificar em seu trabalho. Você tem medo de falar sobre Jesus ao homem que está xingando, tomando o nome de Deus em vão. Você tem medo de se levantar e dizer: Deus me curou pelo seu poder. Deus não quer covardes. Tire esse osso de galinha de você e coloque uma espinha dorsal em você. Butch Robson disse: Senhor, dê-me uma espinha dorsal como uma torre de madeira. Deixe-me lutar contra o diabo enquanto eu tiver um detente na boca e mastigá-lo até eu morrer. Isso mesmo, é disso que precisamos, profundo conhecimento no fundo da alma. É disso que você precisa. Observe. Nossa, estava marcado aqui, ó. Nossa, mãe, eu li isso tudo aqui, gente.
É aqui que eu tinha que começar, ó. Ao tanto que eu voltei para trás, cara. Mas tá bom. Você já ouviu o velho hino? É aí que um homem viveu. Estava marcado e eu olhei a outra marcação. Na presença do rei. Oh, que lugar para se viver. Você pode tê-lo, amigo. É para um de vocês, se estiverem prontos para se separar de seus companheiros e amigos do mundo, se estiverem prontos para andar com Cristo, então eu lhes digo, seus olhos estão em Cristo, você está caminhando sob a luz do sol de Deus. Não há nada lá fora, não para obscurecer o céu. Aqui o sol está sempre brilhando. Aqui o céu está sempre claro. Não há lugar para cristãos melancólicos. Permaneçam, pois minha alma está cheia de júbilo. Enquanto eu trabalho, vigio o ouro, e estamos vivendo no lado do aleluia, todos os dias, todas as vezes, cada vez que você os encontra, eles têm a vitória em seus corações. Louvando a Deus, quer o sol esteja brilhando ou não, eles estão vivendo na presença do Rei. Você quer ter essa vida escondida? Não há algo dela que é real. Oh, que coisa! Oxalá tivesse tempo. Então você sairia daqui uma pessoa diferente. Aqui há não muitos anos atrás, quando havia escravidão no sul, há algo sobre os escravos, há algo acerca do negro que eu gosto de sua humildade. Aqui em Illinois, certa vez, eu estava entrando em um museu, vi um negro idoso lá. Ele tinha apenas uma pequena frança de cabelo branco. Algo ao redor de sua cabeça, ele estava com o chapéu na mão, olhando ao redor. Ele se levantou diante de alguma coisa, parou e as lágrimas rolaram pelo rosto. Eu ouvi fazendo sua oração. Fiquei observando um pouco, fui até ele, dei um tapinha em seu ombro e me identifiquei. Tio, sou um reverendo, eu disse, gostaria de lhe perguntar uma coisa. Indaguei, o que aconteceu a ponto de fazê-lo orar? Ele respondeu, vem aqui, pastor. Disse, olha ali, eu não conseguia ver nada e ponderei, é só um vestido de mulher. Ele interrogou, mas você está vendo aquele sangue ali? Respondi, sim. Ele afirmou, é o sangue de Abraão. Lincoln prosseguiu, há uma cicatriz aqui do meu lado de um cinto de escravo. E concluiu, aquele sangue tirou o cinto de escravo de mim. Isso não é de deixar emocionar também? Coloquei meu braço em seu ombro e afirmei, seu sangue de Abraão. Lincoln emociona e comove em escravo por livrá-lo do cinto do escravo, é o sangue do Senhor Jesus Cristo, pregado sob o poder do Espírito Santo, deve fazer a igreja de Deus viva. Sim, certamente é verdade. Homens de visão, homens que atendem, homens que tomam Deus em sua palavra.
tomemos que fazer isso, amigos, devemos crer em Deus e agir como cristãos. Então agora é assim, gente. Agora eu vou colocar aqui, eu não vou errar, cara. Eu errei, eu voltei tudo para trás. É a 37, tá? Vocês não deixam eu errar, não. Eu não vou errar, não. Eu vou colocar bem grande aqui, que dessa vez eu não vou errar. Eu quero ver se eu vou errar. Vou colocar uma bem amassada grande. Então, eu vou ligar aqui, ó. Eu voltei tudo para trás hoje. Tem coisa que a gente não perde o controle, gente. É Deus que queria. Eu acho que é Deus que queria que vocês. Eu lesse para vocês novamente. Que a maioria das coisas que eu já tinha lido, tá? Senhor Deus, que as pessoas possam entender isso, Pai querido. Que se o sangue do presidente Lincoln tirou a escravidão das pessoas, dá mais o sangue do Senhor que morreu na cruz para nos salvar, para limpar nossas feridas, para sarar nossas feridas, nossas enfermidades. Tudo por Deus foi pago, Senhor. Que as pessoas possam entender isso, que o Senhor vem em primeiro lugar na nossa vida, Senhor. Cada pessoa possa sair daqui mais corajosa, mais confiante em Ti, mais na Tua presença, se aproximar mais de Ti. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então nós vamos agora escutar um hino, né? Um hininho para nos alegrar nossas almas, né? E Deus os abençoe cada um de vocês aí. Tenha um bom dia, né? Vamos achar aqui. Eu já tô doido para ir no banheiro também. A urina é solta. Ô internet, vamos internetzinha. Eu tenho que sair para trabalhar também. Ó, ela não quer abrir, não. Vamos ver se agora abriu. Ô Branco, você tá quietinha comigo aqui ainda, hein, Branco? Tem hora que ela sai, aí ela volta. Ela tá aqui comigo, gente. Deixa eu já virar isso aqui, ó, para ficar mais fácil. Vamos aqui, então. Cheguei. Necessito de tua graça e amor. Sei como estou, fraco sou, mas através do seu sangue forte sou. A salvação vem do Senhor, fonte de vida és pra minha vida. Guarda os meus pés e meus lábios para adorar a Ti. Não há engano na Tua palavra. Quando ouço a voz do bom pastor, é suficiente. És a minha porção. Cante conosco a salvação. A salvação vem do
poção. Me achego a ti, Me achego a ti, rendido estou. rendido estou. Necessito de tua graça e amor. Sei como estou, fraco sou, mas através do seu sangue forte sou. A salvação vem do Senhor, fonte de vida és pra minha vida. Guarda os meus pés e meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra. Quando ouço a voz do bom pastor, é suficiente. És a minha porção. Cante, igreja, conosco, a salvação. A salvação vem do Senhor, fonte de vida és pra minha vida. Guarda os meus pés e meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra. Quando ouço a voz do bom pastor, é suficiente. És a minha porção. É suficiente. É suficiente. És a minha porção. É suficiente. É suficiente. És a nossa porção. Perdido e culpado, estive diante deste juiz. Ele é Deus justo e soberano, e eu não tinha como me defender. Merecia a minha morte, mas quando ele deu a sentença, olhou pra mim e disse assim: eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo o fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz
se tornou o poderoso Rei e Juiz. Desceu em nossos dias para julgar o mundo de pecado com justiça. Embora hoje não receberam, rejeitaram a palavra e seu poder, a noiva eleita permanece fiel, caminhando nesta mensagem. E Deus, quando olha pra ela, ainda diz: eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo o fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou. Cristo é o coração de Deus, com seu próprio sangue me libertou, e não importa mais quem eu fui, pois quando Deus olha para mim, diz assim: eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo o fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou. Eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo o fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou. Este juiz, meu defensor, se tornou. Este juiz, meu defensor, se tornou. Então, bom dia para todo mundo aí. Deus abençoe vocês. Que vocês possam ter um bom dia. Que essa mensagem, essa palavra de Deus possa estar fortificando seus corações. Que vocês possam aproximar mais de Deus. E que vocês possam ter um bom dia. E Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ter que encerrar lá, que eu também tenho meus compromissos. Tenho que sair para trabalhar e ir atrás do pão de cada dia, né? Então, Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou encerrar a live. Fica com Deus aí. A paz do Senhor esteja com vocês aí.
encerrar aqui.